Dentro de qualquer computador, a todo segundo, rola uma batalha invisível. Programas, aplicativos, processos, todos eles disputam os mesmos recursos. E bem no meio disso tudo, tem um maestro silencioso, garantindo que o caos não tome conta. O sistema operacional. Inspirado nos conceitos do livro Computer Science and Overview, hoje a gente vai entender direitinho como ele gerencia essa competição toda. Pensa na cena. Um computador tá lá, editando um vídeo, tocando música e baixando o arquivo. Tudo ao mesmo tempo. Cada uma dessas tarefas precisa de acesso à memória, ao processador, a um monte de coisa. Nos bastidores, isso cria um verdadeiro engarrafamento de pedidos, sabe? Um trânsito super intenso que precisa ser organizado. E aí que vem a pergunta de $1 milhão. O que impede que tudo simplesmente trave quando, sei lá, 2 programas tentam usar a impressora ao mesmo tempo? Se não tivesse um gerenciamento esperto por trás, o nosso mundo digital ia viver paralisado por esses conflitos. E quando esse gerenciamento falha, ou quando as condições são perfeitas para o desastre, a gente chega no pior cenário possível. E ele tem um nome que diz tudo: deadlock. Ou, em bom português, um impasse. Olha, a definição parece simples, né? Mas o problema é complexo. Pensa assim, o processo A está segurando o recurso 1, mas precisa do recurso 2 para continuar. Só que o processo B está com o recurso 2 e, adivinha, precisa do recurso 1. Nenhum dos dois avança, ficam presos num tipo de abraço digital mortal. É a causa daquela tela congelada que, às vezes, obriga a gente a reiniciar tudo. É isso, literalmente. É como 2 carros que se encontram de frente numa rua de mão única. Nenhum consegue passar até que o outro saia, o que é impossível. No computador, isso significa que os programas travam e o sistema para de responder. É uma paralisação total. Fim de jogo. Mas, felizmente, os sistemas operacionais não ficam esperando o problema acontecer para depois resolver. Eles são proativos, foram pensados com estratégias bem engenhosas para evitar que os deadlocks sequer apareçam. Em vez de resolver o engarrafamento, o SO age como um planejador de trânsito, impedindo que ele se forme. Então, basicamente existem algumas saídas. A primeira é meio radical, obrigar um programa a pedir tudo o que vai precisar logo de cara. Mas a segunda é muito mais elegante. Como é que se faz um recurso que só pode ser usado por um de cada vez, tipo uma impressora, parecer que pode ser usado por vários ao mesmo tempo? E isso nos leva direto ao nosso melhor exemplo, a impressora. Por natureza, uma impressora é um recurso que não dá para compartilhar. Ela só imprime um documento por vez, certo? Então, como é que o sistema operacional se vira quando 3 documentos diferentes são enviados para impressão quase que simultaneamente? E aqui a gente vê a mágica acontecer. O SO age como um intermediário espertalhão. Quando um editor de texto pede para imprimir, o SO diz: opa, deixa comigo. Ele pega os dados do documento, salva rapidinho num arquivo temporário no disco e fala para o editor de texto: pronto, serviço feito. O programa acredita que já imprimiu e segue a vida, liberando o recurso. Enquanto isso, nos bastidores, o SO gerencia a fila de impressão de verdade. E a genialidade da coisa está toda aí. Para cada programa que pede para imprimir, o sistema operacional basicamente finge ser uma impressora exclusiva prontinha para uso. Ele cria essa ilusão fazendo um único recurso físico que não é compartilhável parecer que é virtualmente infinito e compartilhável. É um truque fantástico. Pois é, e esse truque tem um nome técnico, spooling. E embora a impressora seja o exemplo clássico, essa mesma ideia se aplica a um monte de outras coisas, como envio de dados pela rede ou acesso ao disco. É uma ferramenta essencial para manter o fluxo digital funcionando sem problemas e evitar aqueles impasses terríveis. Essa técnica de spooling é só um dos truques. No fim das contas, o sistema operacional está o tempo todo fazendo esses malabarismos e criando essas ilusões sem que a gente nem perceba. Ele é, sem dúvida, o grande herói anônimo do nosso computador. E essa é a grande lição. Todo esse gerenciamento de competição, a prevenção de deadlocks com técnicas como spooling, tudo isso acontece por baixo dos panos. É o que permite que a gente tenha uma experiência multitarefa fluida, sem que tudo pare a cada pequeno conflito. O SO é o verdadeiro maestro dessa orquestra digital. Então, da próxima vez que várias coisas estiverem acontecendo ao mesmo tempo na tela, sem nenhum problema, vale a pena pensar nisso. A tranquilidade que a gente vê esconde uma orquestra de processos sendo regida com maestria. E fica a reflexão no ar: que outras batalhas silenciosas o sistema operacional está vencendo neste exato momento para que tudo funcione direitinho?